Você tem que aproveitar, irmão, as oportunidades que Deus te dá. Tem gente que está com você hoje e você não sabe se vai estar com você amanhã. Aproveita bem o seu pai, aproveita bem a sua mãe. Você não sabe quando vai ser a sua última conversa com o seu pai, com a sua mãe, seu filho. Ah, pastor, meu filho é jovem, é saudável. Irmão, eu já fiz o velório de muita gente jovem e saudável. Não estou jogando praga. Eu estou apenas falando para você uma coisa que é verdadeira. Você não sabe, irmão, o quanto aquela pessoa vai fazer falta para você. Então aproveite. Já teve muita gente que era importante para mim e um dia não tive mais essa pessoa. O pastor que me batizou nas águas, como eu tinha amor por aquele homem. E eu gostava, porque eu chegava lá na sede em São Paulo, e ele sempre sentava mais ou menos no mesmo lugar. Eu chegava mais cedo, sentava, e ele me falava muita coisa. Ele falava assim para mim: olha, irmão, eu estava lendo a Bíblia, olha a revelação que Deus me deu. Eu aprendi com ele, irmão. Depois que eu já era pastor, já era quase líder na igreja, ele ainda era usado por Deus para falar muita coisa para mim. E um dia eu cheguei em São Paulo, já fui assim para procurar ele, não achei. Eu falei: ele deve ter sentado em outro lugar. Aí um amigo pastor chegou para mim e disse assim: Alex, você ficou sabendo do pastor Ademar? Eu falei: não, faleceu. Às vezes acontece. Hoje ele já está com Jesus na glória. O que eu podia ter aprendido com ele, eu aprendi. Aproveita, irmão, o seu pastor enquanto ele está aqui. Deus sempre vai dar bons pastores para você, pode ter certeza. Todos os que passaram por aqui foram maravilhosos. Mas cada um tem uma unção que Deus deu que é diferente do outro. Tem pastores que eles têm uma unção muito forte na cura. Aproveita. Você vai aprender a sempre tomar posse dessa bênção. Tem outros que têm uma unção muito forte para ministrar o Espírito Santo na vida das pessoas. Aproveita. Tem homens que Deus usa no ensinamento da palavra. Aprende tudo que você puder, porque você não sabe quando vai ser a última pregação. Então Eliseu grudou em Elias. Não vou deixar você não. Vive o Senhor e vive a tua alma. Isso é uma forma de juramento, que eu não vou deixar você. E eles foram até Betel. Quando chegaram em Betel, tinha lá uns filhos dos profetas. Filhos dos profetas não era filho literalmente, eram aprendizes de profeta. Me perdoe, irmão, por favor, se eu estiver equivocado. Eu não lembro de nenhum desses que entrou na escola de ser profeta e que se tornou um grande profeta de destaque. Parece que Deus sempre usou homens simples, humildes, que estavam lá em algum lugar escondido. Deus pegava esses homens e colocava eles em destaque. Pois bem, Deus levantou muitos homens assim, mas tinha essas escolas de profeta. E quando Eliseu chegou lá, os filhos dos profetas, os discípulos, aprendizes, correram para ele e falaram: Eliseu, você está sabendo que o Elias vai ser arrebatado? Que ele vai subir para o céu? E ele disse: gente, eu também sei, calai-vos. Ele não queria perder tempo com fofoca. Tem muita gente que perde muito tempo ouvindo conversa fiada, irmão. Gente que fala uma coisa, gente que fala outra. A melhor coisa que você faz, às vezes, é chegar para os outros e falar: amigo, fica quietinho aí que eu quero ouvir. Tem pessoa que você senta na igreja para ouvir a palavra, ela já começa a querer puxar papo com você. É ou não é? Ei, você viu o coronavírus? Você viu o fulano? Você viu o presidente? Não sei o quê. Irmão, essas conversinhas não levam lugar nenhum, não. Você fala: irmão, desculpa, eu estou querendo ouvir. Fica quietinho aí, porque eu quero aprender. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que aprender isso. E aí, irmão, dali eles foram para Jericó. Foi mais ou menos a mesma coisa. Eliseu falou: olha, fica aqui porque eu estou indo para Jericó. E Elias disse: estou indo para Jericó. Eliseu disse: não, eu vou com você. Dali eles foram de Jericó, eles foram para o Jordão. Então, de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão. Quando eles chegaram no Jordão, a Bíblia fala que tinha 50 discípulos, filhos de profetas, junto com eles. Mas eles ficaram de longe. Está aqui, no mesmo capítulo 2, no versículo de número 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e de longe pararam de fronte. Tem muita gente, irmão, que faz isso. Ela segue, mas ela segue de longe. Irmão, o que tem de crente seguindo a Deus de longe, não faz isso não, porque isso é muito perigoso. Quando Jesus estava com Pedro na mesa da Santa Ceia, Pedro falou para Jesus assim: Senhor, eu vou contigo até a morte. E olha que Jesus tinha falado: Simão,
O diabo pediu para cirandar você igual o trigo, mas eu roguei por ti. E Pedro disse, não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. E Jesus ainda falou, olha, Simão, hoje o galo não vai ter nem cantado, você já vai ter me negado o quê? 3 vezes. Era a hora do Pedro sentir temor. Puxa, eu estou mal então. Aí eles foram para o Monte das Oliveiras, lá tinha um jardim chamado Getsêmani, e Jesus falou para Pedro, ore para você não cair em tentação. Mas o Pedro estava tão seguro de si, que ao invés de orar, ele fez o quê? Dormiu. Daqui a pouco, irmão, vêm os soldados e prendem Jesus, e o Pedro já estava na carne, já arrancou da espada, já cortou a orelha de um lá, Jesus teve que fazer um milagre por Pedro não ser preso também, e o Pedro começou a seguir Jesus de longe. Ele viu toda a cena que se passou com o mestre, sendo levado para um lugar, para o outro, mas ele estava de longe. Tem muita gente que está seguindo Jesus de longe. Ele vem na igreja, mas vem de vez em quando, não tem compromisso. Ele é meio turista, sabe? Quando ele aparece, irmão, ele não sabe nada que está acontecendo. O pastor está na campanha, ele fica perguntando para os outros, que campanha que é essa? O pastor está fazendo um propósito, o que é isso aí que o pastor está fazendo? Por quê? Porque ele não sabe, nunca vem, é distante, está seguindo de longe. Irmão, quem segue Jesus de longe não demora muito, está se aquecendo no fogo dos pecadores. Pedro viu uma fogueira acesa lá no meio do pátio e foi lá se aquecer. Daqui a pouco o crente está se aquecendo com as coisas erradas desse mundo. Não demorou muito, alguém perguntou para Pedro, você não andava com Jesus? Pedro olhou e disse, eu? Nem sei quem é esse. Negou Jesus. Fez a segunda e fez a terceira vez. Aí o galo cantou. E o Pedro chorou amargamente. Todo cristão que está seguindo de longe vai chorar amargamente, vai se arrepender. Infelizmente, os nossos 50 amigos aqui não tiveram fé para andar do lado de Elias igual Eliseu andou. Eu fico pensando, já pensou se todo mundo grudasse no Elias? Nós não íamos ter um profeta Eliseu, nós íamos ter 51 homens que iam orar, iam ressuscitar mortos. Elias ressuscitou um morto, Eliseu ressuscitou 2. Mas ia ter 50 homens ressuscitando mortos. Meu irmão, Eliseu orou, multiplicou, fez tanto milagre, tanta coisa bonita. E esses homens também poderiam fazer, mas não fizeram por quê? Porque estavam... Tem tanta gente, meu irmão, que era para estar sendo uma bênção. O que era para ter de crente por aí expulsando o demônio, curando enfermo, pregando a palavra. As igrejas eram para estar, meu irmão, cheias de não caber gente. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas que está na igreja está seguindo Jesus de longe.